Bom, enquanto as crianças vão saindo, para a gente não Seu óculos está aqui. Para a gente não perder nada da atenção da palavra. Pessoal, como que está o som aí no fundo para vocês? Pessoal do fundão aí, como é que está o som? Tá bom? Tá chegando bem? Estão me ouvindo bem, claro? Joia. Outra coisa, os ventiladores estão todos desligados. Eu sei que hoje está meio friozinho, mas se vocês quiserem ligar um pouquinho o ventilador, para circular um pouco o ar, a gente tem um nível dele aí, você pode regular ele mais fraco, mais forte, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem, em cima da cabeça de cada um aí tem um controlinho aí, vocês podem ligar um pouquinho o ventilador, se vocês quiserem, tá bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, sejam bem-vindos à nossa igreja, sejam bem-vindos à Igreja do Redentor de Itajubá. É um prazer nós estarmos juntos para cultuar o Senhor. Hoje um dia muito especial, né? Um dia das mães, e nós vamos estar juntos aqui durante agora algum tempo ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já leu alguma passagem das Escrituras que te deixou curioso ou curiosa? Você já leu alguma porção das Escrituras que te deixou intrigado? Aquela passagem que você fala assim, uai, não entendi muito bem isso aqui não. Uai, mas como assim? Não consegui entender. Hoje nós, com a graça de Deus, veremos uma passagem que, acredito eu, é uma dessas passagens que nos intrigam, que nos deixam, no mínimo, curiosos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens à identidade do Rei. Lembra que nós estamos pintando um quadro de quem é Jesus. E nós estamos usando o Evangelho de Marcos para fazer essa pintura. A nossa jornada durante o Evangelho de Marcos já dura bastante tempo. Nós fizemos uma primeira parte, paramos, estamos agora na segunda parte. E nós começamos lá no capítulo 1. E aí nós vimos lá no capítulo 1 o início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado, né, por João Batista, você se lembra? Depois, nós fomos caminhando pelas Escrituras e nós fomos vendo a progressão do ministério de Jesus. A escolha dos discípulos. Depois nós vimos os ensinamentos de Jesus. E o que mais que nós vimos? Nós vimos curas, libertações. Vimos Jesus ressuscitando pessoas. Nós vimos o poder de Cristo sobre a natureza, quando Ele acalma a tempestade. E nós vimos também exortações. Vimos Cristo exortando os líderes religiosos da época. Como no último domingo, o pastor Mateus ministrou a pregação do domingo passado, né, que foi do título A Verdadeira Pureza, onde nós vimos Cristo fazendo uma crítica direta aos líderes religiosos da sua época por causa das tradições. E hoje, como eu disse no início, nós vamos ler um trecho das Escrituras que, se nós fizermos uma leitura somente superficial dessa porção, se nós fizermos uma leitura sem um mínimo de atenção, além de gerar uma curiosidade em nós, o que é natural, ela pode também gerar uma má compreensão do texto. E aí nós podemos achar que Jesus está tendo uma atitude diferente, uma atitude onde ele parece estar sendo ríspido com uma pessoa, onde parece que ele está sendo desrespeitoso com uma pessoa. Mas que passagem é essa, onde parece que Jesus está agindo assim? Quero te convidar já a ir para o texto e nós veremos qual é essa passagem. Abra comigo, por gentileza, em Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 24. Do 24 ao 30, hoje é uma porção curta das Escrituras, mas um texto muito interessante. Marcos, capítulo 7,
verso 24. Nós usamos aqui na igreja, adotamos esse ano a versão NVT. Você pode acompanhar aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, ou então no nosso telão que nós iremos projetar também. Aos que puderem, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito imundo. E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua santa e bendita palavra se encontra aberta diante de nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a tua Escritura e de podermos, Deus, lê-la essa manhã e compartilhá-la essa manhã, Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos trazendo iluminação, traga iluminação à nossa mente, para que a gente entenda a sua Escritura. E mais do que isso, que nós possamos também sair daqui com os corações cheios e transformados para colocar em prática aquilo que vamos aprender essa manhã. Fala conosco, Deus, que o teu Espírito Santo seja livre aqui em nosso meio, para agir e para encontrar corações férteis, para ouvir a tua mensagem, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar. E aí, gente, o que vocês acharam do texto? É no mínimo curioso, não é verdade? Nós estamos diante de um texto curioso. Vamos nos situar. Jesus ele está nesse exato momento numa região chamada Tiro. Essa região ela era fora do território judeu. O texto diz que Jesus foi para lá e ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Provavelmente, Jesus parte para Tiro em busca daquilo que nós já viemos falando nas outras mensagens. Ele estava procurando descanso. Lembra? O ministério de Jesus estava sendo um ministério super ativo. Ele mal tinha tempo para descansar. E ele precisava de um tempo onde ele queria descansar e discipular, ensinar os seus discípulos. Então, provavelmente, Jesus parte para esse local chamado Tiro para buscar descanso e também, provavelmente, para escapar dos embates maldosos que já estavam acontecendo dos fariseus com ele. Alguns estudiosos vão dizer também que ele parte para lá para fugir de Herodes Antipas. Mas lembre-se, a fama de Jesus já havia espalhado por toda a região. Porém, nesse momento, Jesus ele está fora da região da Judéia, ele está fora da região do seu povo, ele está num local distante. Será que Jesus conseguiu achar descanso ali? Será que Jesus, enfim, conseguiu descansar? Será que ele achou ali anonimato? E a resposta é não. Assim que Jesus chega naquele local, automaticamente uma mulher, o texto vai dizer de imediato, uma mulher sabe que ele está lá e corre até ele.
E aqui já começa a acontecer algo muito interessante e intrigante. Observe comigo os versos 25 e 26, a parte A. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar de Jesus veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Observe bem a cena. Jesus, ele está hospedado em um local distante do seu povo, e de imediato ele recebe a visita de uma mãe que tinha uma filha que estava possuída por um demônio. Aqui nós já podemos tirar algumas lições. A primeira delas, como a mulher chegou até Jesus? O texto vai dizer, porque ela tinha ouvido falar dele. Lá no capítulo 3, verso 7 de Marcos, nós vimos que, conforme o ministério de Jesus foi ganhando proporção e ele foi se tornando notório, as pessoas de toda a região vinham ouvir Jesus e ver os seus milagres. Eles vinham ver o que estava acontecendo, esse movimento de alguém poderoso que estava expulsando demônios, fazendo sinais e maravilhas. E lá no capítulo 3, nós vemos que inclusive as pessoas de Tiro foram até a região ali onde Jesus estava operando sinais e maravilhas. Provavelmente foram essas pessoas que, quando voltaram para Tiro, começaram a falar desse Jesus. E aí, então, essa mulher ficou conhecendo Jesus. Daí a importância que nós temos de anunciar, de testemunhar sobre Jesus. Qual foi a última vez que você anunciou as maravilhas que Deus tem feito em sua vida? Ah, mas eu não tenho curso de teologia. Ah, mas eu não sei pregar como vocês. Ah, eu nem sei falar direito. Tudo bem. Mas quem falou que para que você pudesse testemunhar de Jesus, você precisa ter um PhD em teologia? Quem te falou isso? Quem te falou que para que você pudesse testemunhar e pregar de Jesus, você precisa ser um pastor? Eu tenho certeza que você consegue falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza que você consegue falar daquilo que Jesus fez em você e por você. Você pode dizer para as pessoas e testemunhar de como você era um pecador miserável e foi alcançado pela graça de Deus. Você pode dizer para as pessoas do tamanho amor de Jesus por você. Você pode dizer para as pessoas como Jesus te salvou. Ou não pode? Então a primeira aplicação que nós já podemos tirar desse texto é: fale de Jesus. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. Quer um exemplo? Onde nós temos a maior concentração de pessoas hoje? Aonde está todo mundo? Redes sociais. De pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, mais velhos, todos estão nas redes sociais. Todos, em algum grau, mexem com as redes sociais, a grande maioria. Nós temos uma ferramenta fantástica em nossas mãos, que alcança centenas e milhares de pessoas. Use essa ferramenta para a glória de Deus. Use essa ferramenta para espalhar a mensagem de Jesus. Use essa ferramenta para falar de Cristo para as pessoas. Eu sei que tem pessoas que vão dizer: ah, é bobeira fazer isso. É bobeira ficar falando de Jesus, parece que eu está querendo se aparecer mais santo para os outros e tal. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião se você acha isso. Desde que você também ache bobeira. Postar o que você come, postar aonde você trabalha, postar o seu treino semanal, postar a sua rotina. Porque é engraçado. Não é bobeira postar sobre nós, mas é bobeira postar sobre Cristo.
Não é bobeira nos divulgar. Mas é bobeira falar, é bobeira postar no culto, né? Eu não vou no culto, não vou ficar postando na hora do culto, não, isso é bobeira. Hoje eu vou comer uma salada. De coração, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo isso com muito amor. Eu não quero constranger ninguém dizendo isso. Mas eu quero te incentivar a falar sobre Jesus usando todas as ferramentas que você tiver para isso. Fale de Cristo, que Ele cresça e a gente diminua. Fale do amor dEle, pregue o amor dEle, testemunhe sobre Ele, fale sobre Cristo. A segunda coisa que nós podemos aprender desses 2 versículos é: humilhe-se em rendição aos pés de Jesus e suplique a Ele. E olha só que feliz cristocidência. Hoje, nos Dia das Mães, nós estamos vendo um texto de uma mãe intercedendo pela sua filha, uma mãe que se aproxima de Cristo desesperadamente. E quando ela se aproxima de Cristo, o que ela faz? O texto nos diz: lança-se aos pés de Jesus e implora. Que cena! Que cena! Uma mãe desesperada rogando pela libertação de sua filha. Pensando nisso, como isso pode se aplicar a nós, hoje? Ei, mamães que me ouvem, vocês têm rogado pelos seus filhos e filhas? Vocês estão buscando Jesus, dobrando seus joelhos e clamando pelos seus filhos? Mas o princípio aqui não se aplica só às mamães. Nós podemos expandi-la também para os papais. Papais e mamães, não desistam dos seus filhos. Clamem a Jesus, corram aos pés de Jesus, humilhem-se em rendição e orem pelos seus filhos. Rodrigo, mas eu não tenho filhos. Então eu estou fora dessa aplicação? É claro que não. Por quem você tem intercedido? Ou por quem você parou de interceder? Não desista, não desista. Talvez o seu papel aqui hoje é um papel invertido. Você é um filho que está intercedendo pela libertação do seu pai ou da sua mãe. Talvez você é o filho que está indo diante do Senhor e está clamando: salva, liberta os meus pais. Eu quero te incentivar, não desista. Continue implorando ao Senhor, continue rogando a Jesus pelos seus. Creia que Jesus ouve a sua oração e que Ele é poderoso para agir. Mas aí o texto continua. E agora acontece algo que a gente não pode deixar passar batido. Nós vamos ver como Jesus responde ao clamor dessa mulher. Até aqui está tudo lindo, né? Está tudo maravilhoso. Versos 26, parte B, e o verso 27. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Agora complicou. Que invertida foi essa? Que resposta foi essa de Jesus para ela? Como assim? Jesus está chamando a mulher de cachorro? Jesus está negando ajuda para essa mulher? A primeira coisa que nós temos que ter em mente e nos atentar aqui nessa porção é
que essa mulher, ela era considerada uma gentia. O que era um gentio? O gentio era todo aquele que não fazia parte do povo escolhido de Deus, que eram os judeus. Então, quem não era judeu era considerado gentio. E para os judeus, os gentios, eles eram impuros por definição. Por quê? Porque eles não observavam as leis do Antigo Testamento. Então, eles eram considerados impuros. Era comum que os judeus chamassem os gentios de cães. E era uma forma pejorativa de dizer que eles eram impuros. Porque, diferentemente da nossa época, os cães eram considerados impuros naquela época. Não existia mãe e pai de pet naquela época. Isso era inconcebível para aquele povo. Os cães eram considerados animais impuros, porque eles viviam nas ruas, eles reviravam lixo, comiam carne estragada, então eles eram considerados impuros. E aí talvez você esteja pensando, nossa, então o que Jesus falou foi realmente pesado. Isso foi pesado. Que ofensa a essa mulher, como ele foi rude com ela, como ele foi desrespeitoso com ela. Mas, quando nós vamos para o original do texto e observamos melhor o que essa porção quer dizer, é importante nós falarmos que o termo grego usado para cão, que era o termo que os judeus usavam em tom pejorativo, não é o termo que Jesus usa aqui. O termo que Jesus usa aqui é cachorrinho e não cães. E esse termo cachorrinho era usado para os animais de estimação. Haviam alguns animais de estimação que eram cuidados e ficavam dentro das casas. Então, saber disso já muda tudo a nossa percepção, já muda toda a nossa percepção do texto. Porque isso já esvazia o tom pejorativo, o tom hostil e o tom depreciativo. Quando Jesus responde dessa maneira para a mulher, a primeira coisa que ele está fazendo uma distinção entre judeus e gentios. Ele está dizendo que ele veio primeiro cumprir a missão que foi designada a ele, que era, primeiro, trazer salvação para os judeus. Por isso ele diz, primeiro deve-se alimentar os filhos, falando dos judeus. Então observe, Jesus não está sendo rude, Jesus não está sendo mal educado com a mulher, mas ele está somente dizendo qual é a sua missão. Em João capítulo 1, verso 11, nós lemos, veio ao seu próprio povo. Quem? Jesus veio ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. E o fato de Jesus usar o advérbio primeiro, não exclui a mulher da graça de Deus, e isso é interessante. O que Jesus está dizendo? Primeiro, eu vim para os filhos. Mas não quer dizer que vocês, que são gentios, não fazem parte também. E a segunda coisa que nós temos aqui no texto, é que com essa resposta de Jesus, que pode parecer dura num primeiro momento, ele tira dessa mulher uma linda confissão de fé. Observe qual a resposta dessa mulher. Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos pratos dos filhos. A primeira coisa, ela chama Jesus de Senhor. Um gentio que não fazia parte do povo judeu, que não fazia parte do povo da aliança, reconhece o senhorio de Jesus. Ela concorda com Cristo. Realmente, a prioridade é o povo judeu. Realmente, a prioridade são eles. Mas ela sabe que havia comida suficiente para os gentios também. Uau, que confissão! Que confissão mais linda, que confissão tão importante vindo da boca de uma gentia. Que resposta fantástica dessa mulher, não é verdade?
O ato dela se lançar aos pés de Jesus e implorar por socorro pela sua filha demonstra que ela estava num estado de urgência, mas a confissão dela demonstra que ela confiava em Jesus. E a resposta dessa mulher é uma antecipação da missão global do Senhor. É uma antecipação da missão da igreja hoje, que se seguiu após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Ela está confessando que as misericórdias de Deus saciariam não somente os judeus, mas também os gentios. Ou seja, essa misericórdia alcançaria todos os povos. E por isso nós estamos aqui essa manhã, porque nos alcançou também. Graças a Deus por isso. E o que nós podemos aprender com isso? Que nós precisamos ser como essa mulher. Precisamos agir com humildade e com fé. Às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, parece que nós temos recebido respostas duras, respostas ásperas da parte de Deus, por algo que nós temos pedido, por algo que nós temos orado, por algo que nós temos clamado. Você já se sentiu assim alguma vez? Talvez Deus esteja querendo extrair uma confissão de fé de nós. Talvez essa situação seja para que a nossa fé aflore e para que nós possamos testemunhar do poder dele. Já parou para pensar isso? Nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus, crendo que há misericórdia, há graça para nós, e elas são infinitamente suficientes. E aí agora eu quero ver como Jesus responde a essa mulher. Os últimos 2 versos, 29 e 30. Jesus diz: boa resposta. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Boa resposta. Boa resposta. Confiar em Jesus é sempre uma boa resposta. É a melhor resposta que nós podemos dar diante das aflições de nossas vidas. A crença em Jesus, a confiança em Jesus, fez aquela mulher receber a bênção da libertação da sua filhinha. E mais uma vez, Jesus demonstra que é Deus. Jesus demonstra o seu senhorio, o seu poder sobre os demônios. Ele cura à distância. Ele dá uma ordem à distância e o demônio obedece. E é interessante nós vermos que Jesus usa essa situação atípica para ensinar os seus discípulos, para demonstrar sua divindade, para revelar o seu reino e para salvar pessoas. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. E eu gostaria de terminar essa mensagem fazendo algumas considerações. Quem você acha que é nessa história? A verdade é que todos nós, em algum momento, nós éramos como aquela filha que estava debaixo da escravidão do diabo. Mas Jesus veio e nos trouxe libertação. Jesus nos trouxe libertação.
O pastor Tiago Cavaco, comentando essa passagem, escreveu algo muito interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas: quanto mais nós conhecemos Cristo, melhor compreendemos que Ele não nos deve nada, nada. E quanto mais nós compreendemos que Cristo não nos deve nada, mais lhe agradecemos qualquer coisa. Isto salda-se em louvor. Talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã, você veio prestar culto a Deus, porque um dia, 2 dias, 3 dias, vários dias, meses, anos, os seus pais dobraram os joelhos e oraram por você. Talvez você está aqui hoje porque incontáveis vezes sua mãe suplicou por você, dizendo: Jesus, salva o meu filho. Jesus, salva a minha filha. Talvez você esteja aqui hoje e você é essa pessoa que está com seus joelhos calejados. Você tem suplicado dia após dia: Jesus, por favor, salva o meu filho, salva a minha filha. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha suplicado: Senhor, salva os meus pais, salva a minha família, liberta da escravidão do diabo. Não deixa que eles se percam, liberta-os. Talvez você seja ou um ou outro, ou os dois. Agora, se você me ouve, e se você ainda não fez uma confissão de fé, como essa mulher fez, quando ela disse: sim, Jesus, eu sei que você é o Senhor. Sim, Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso e tem misericórdia e graça suficientes e disponíveis para mim, para minha filha, em nosso favor. Se você é essa pessoa que ainda não fez essa confissão, eu quero te convidar a se arrepender de seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus. Confessar nada mais é do que concordar com. Confessar os seus pecados é concordar com Jesus que você é pecador. Todos nós somos pecadores. Em João nós temos registrado: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Que você possa confessar nessa manhã, nesse momento, que você não consegue se libertar sozinho. Que você precisa de Jesus na sua vida, como seu Salvador e seu Senhor. Faça isso. Ore aí no seu lugar. Fale com Cristo. Há misericórdia e graça disponíveis para você nessa hora. Agora. Basta você crer. Basta você confessar. E assim como Jesus despede aquela mulher com a bênção da libertação, eu creio que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há alimento disponível para nós essa manhã. Há salvação, há graça, há perdão, há misericórdia para todos aqueles que buscarem por Jesus. Vamos orar. Senhor, nós, diante da Tua exposição nessa manhã, queremos nos achegar ao Senhor, como aquela mulher, Pai, como aquela mulher.
prostrando aos teus pés, clamando, suplicando, seja pela nossa causa, seja pela causa de filhos, seja pela causa de parentes, pais, mães. O que nós queremos dizer nessa hora é que o Senhor é a nossa resposta. Não temos para onde correr, Pai. Não temos para onde ir. O Senhor, e só o Senhor pode trazer libertação. Liberta-nos, ó Pai, liberta-nos das garras de Satanás. Salva os nossos familiares, salva os nossos entes queridos. Senhor, nós queremos pedir também que o Senhor tenha misericórdia e nos use para falar do Senhor, Pai. Coloque em nosso coração um desejo de pregar o Teu Evangelho, um desejo de testemunhar das Suas maravilhas. Deus, que nós possamos sair daqui essa manhã sedentos pelo Senhor, sedentos por divulgar a Tua mensagem. A melhor notícia do mundo nós temos a melhor notícia de todas. O Senhor pagou o preço no nosso lugar, o Senhor nos reconciliou com Deus Pai. Dai-nos ousadia para pregar essa mensagem, dai-nos coragem, ajuda-nos, ó Deus, livra-nos das nossas covardias, dos nossos medos, da nossa autossuficiência, que o Senhor cresça e a gente diminua, Pai. Faça-nos como essa mulher, que possamos nos achegar diante do Senhor dia após dia com humildade e fé, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, recorrendo ao Senhor. Porque para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não há outro Deus, nós confessamos. Não há outro Senhor, nós confessamos. Não há outro Salvador, nós confessamos. Ajuda-nos, ó Deus. E nós oramos nessa manhã, no nome santo do Teu Filho, Jesus. Amém. Graças a Deus.